Testemunhos para a Igreja, volume 9. Conselho aos pastores. Sanatório, Califórnia, 3 de novembro de 1901. Há um obreiro de grande experiência na cidade de Nova York. Quando penso na situação de Nova York, sinto um grande peso sobre o coração. De noite, os assuntos me foram apresentados sob a seguinte luz: Nova York deve ser trabalhada. Haverá abertura naquelas partes da cidade em que não existem igrejas, e ali a verdade encontrará lugar. Há uma vasta obra a ser feita para proclamar a verdade para este tempo aos que se acham mortos em ofensas e pecados. As mensagens mais surpreendentes serão proclamadas por homens designados por Deus, mensagens capazes de advertir o povo para o despertar. E apesar de alguns ficarem irritados pela advertência e manifestarem a reação de resistir à luz e à evidência, devemos concluir daí que estamos apresentando a mensagem de prova para este tempo. Serão comunicadas mensagens não usuais. Os juízos de Deus estão para cair sobre a terra. Ao mesmo tempo que é necessário estabelecer missões nas cidades, onde colportores, obreiros bíblicos e missionários médicos práticos sejam preparados para entrar em contato com certas classes. Precisamos ter também nessas cidades evangelistas consagrados, por cujo intermédio seja possível apresentar uma mensagem de forma tão decidida que sacudamos os ouvintes. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que ouça e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, de 8 a 13. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Isaías 42, versos 16 a 21. A obra esboçada nessas passagens é a que se encontra diante de nós. Os termos meu servo, Israel, servo do Senhor, aplica-se a cada um que o Senhor escolheu e indicou para a realização de um certo trabalho. Ele os torna ministros da sua vontade, embora alguns dos escolhidos possam ser ignorantes a respeito da mesma, tal qual era Nabucodonosor. Deus atuará por aqueles dentre seu povo que se submeterem à obra do Espírito Santo. Ele compromete sua glória em favor do sucesso do Messias e de seu reino. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, de 5 a 7.
Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Isaías 42, 23. O povo de Deus, que possui luz e conhecimento, não tem levado avante os elevados e santos propósitos de Deus. Não tem avançado de vitória em vitória, acrescentando novos territórios, erguendo o estandarte nas cidades e seus subúrbios. Grande cegueira espiritual tem sido demonstrada por aqueles sobre os quais está incidindo a enorme luz do Senhor, mas que não têm avançado para uma luz ainda maior e cada vez maior. Os nervos e músculos espirituais dos membros da igreja não têm sido estimulados para fazer avançar a obra. Devem eles ser levados a entender que os ministros não podem efetivar sua salvação, pelo fato de os estarem rodeando. É por essa razão que se tem demonstrado raquíticos, quando deveriam ser pessoas fortes. Em cada igreja, jovens de ambos os sexos deveriam ser selecionados para desempenhar responsabilidades. Que empreendam cada esforço a fim de se qualificarem para ajudar aqueles que não conhecem a verdade. Deus convoca obreiros sinceros, de coração decidido. O humilde e contrito aprenderá por experiência pessoal que, além dele, não existe Salvador. A verdade bíblica precisa ser pregada e praticada. Cada raio de luz outorgado deve brilhar com um brilho intenso e distinto. A verdade deve avançar como uma lâmpada que alumia. Centenas de servos do Senhor precisam atender a esse chamado, assumindo seus postos como obreiros sinceros, salvadores, participando junto com o Senhor, a fim de auxiliá-lo contra os poderosos. Deus convoca homens ativos, cheios da vivificadora influência de seu Espírito, homens que reconheçam a Deus como governante supremo e dele recebam abundante evidência do cumprimento de suas promessas, homens que não sejam mornos, antes cálidos e fervorosos em seu amor. Ainda que se aplicasse em benefício deles todo o esforço da Igreja nos últimos 20 anos, isso não seria suficiente para transformá-los em membros abnegados, seguidores de Cristo, dispostos a carregar sua cruz. Muitos têm sido superalimentados com o alimento espiritual, ao passo que no mundo milhares estão perecendo por falta do pão espiritual. Os membros da Igreja precisam trabalhar. Devem crescer por si mesmos, esforçando-se por atingir a elevada norma que lhes é proposta. Para isso, o Senhor os há de auxiliar, se eles cooperarem com Ele. Caso se mantenham no amor da verdade, não reterão os ministros, impedindo-os de ir anunciar a verdade em novos campos. As grandes cidades deveriam ter sido trabalhadas assim que as igrejas receberam a luz. Porém, muitos não têm sentido sobre seus ombros o peso dessa responsabilidade, e Satanás, encontrando-os susceptíveis às suas tentações, os impediu de realizar essa experiência. Deus pede que seu povo se arrependa, se converta e retorne ao primeiro amor, ao qual foi perdido em virtude do fracasso em seguir os passos do abnegado Redentor. Com coragem e simplicidade. Chegou o tempo de empreender decididos esforços nos lugares em que a verdade ainda não foi proclamada. Como realizar a obra do Senhor? Em todo lugar em que se penetre, é necessário lançar uma base sólida para trabalho permanente. Os métodos do Senhor têm de ser seguidos. Vocês não devem se intimidar com aparências exteriores, por mais desanimadoras que pareçam. Devem levar avante a obra como o Senhor disse que deveria ser. Preguem a palavra, e o Senhor, por meio de seu Espírito Santo, há de enviar a convicção à mente dos ouvintes. A Bíblia diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos 16, verso 20. Muitos obreiros devem desempenhar sua parte, trabalhando de casa em casa e dando estudos bíblicos às famílias. Manifestarão seu crescimento na graça mediante a submissão à vontade de Cristo. Assim adquirirão uma rica experiência. À medida que com fé receberem a palavra de Cristo, nela crerem e a ela obedecerem, a eficiência do Espírito Santo se revelará em sua obra.
Haverá uma intensificação de esforço diligente. Será alimentada uma fé que atua por amor e purifica a alma. Ver-se-ão na vida os frutos do Espírito. Cristo é a luz do mundo. Aqueles que o seguem não andam em trevas, antes possuem a luz da vida. João declara a respeito de Cristo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Contemplar a Cristo faz com que o coração, a mente e o caráter estejam em conformidade com a vontade de Deus. Toda a instrução que nossas missões podem proporcionar é importante. Prossigamos com a obra, no poder do mesmo Espírito que a dirigiu em seu estabelecimento. Mediante a exposição das Escrituras, a oração e o exercício da fé, eduquemos o povo no caminho do Senhor, e será edificada uma igreja fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo. A obra precisa avançar na simplicidade da verdade. Deus diz: tenho para vocês palavras de encorajamento. O Senhor possui nas grandes cidades muitas preciosas almas que não dobraram os joelhos a Baal, e possui também aqueles que adoraram ignorantemente a Baal. Sobre esses deve incidir a luz da verdade, para que possam ver a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Façamos nossa obra com humildade. Jamais nos elevemos acima da simplicidade do Evangelho de Cristo. Não é pela arte da ostentação, mas por erguer a Cristo, o Redentor que perdoa os pecados, haveremos de alcançar êxito em atrair os pecadores. Ao trabalhar para Deus em humildade de coração, Ele se manifestará a nós. Mediante o emprego de cartazes, gráficos e ilustrações de várias espécies, o pastor pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Mas quando o obreiro torna seu trabalho tão dispendioso que não sobram no tesouro meios suficientes para manter outros obreiros no campo, ele não está trabalhando de acordo com o plano de Deus. A obra nas grandes cidades deve ser feita de acordo com a ordem de Cristo, não segundo os métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Não devemos despojar a verdade de sua dignidade e força impressiva mediante preliminares que têm mais a ver com os moldes do mundo do que segundo os celestiais. Os ouvintes devem ser levados a compreender que as reuniões não são para lhes agradar os sentidos com a música ou outras quaisquer coisas, mas para pregar a verdade em toda a sua solenidade, para que chegue até a eles como uma advertência, despertando-os de seu letárgico sono de satisfação própria. É a verdade nua que, à semelhança de uma aguda espada de 2 gumes, corta de ambos os lados. É isso que há de despertar os que se acham mortos em ofensas e pecados. Aquele que deu a própria vida para salvar homens e mulheres da idolatria e da condescendência própria, deixou um exemplo a ser seguido por todos quantos empreendem a obra de apresentar o Evangelho a outros. Têm sido dadas aos servos de Deus, nesta época, as mais solenes verdades a proclamar, e suas ações, métodos e planos devem corresponder à importância de sua mensagem. Se for apresentada a palavra segundo a maneira de Cristo, o auditório será mais profundamente impressionado com as verdades ensinadas. Esse auditório será tomado pela convicção de que é a palavra do Deus vivo. Formalismo no culto. Os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo em seus esforços para atrair o povo. Nas reuniões que realizam, não devem depender de cantores do mundo e exibições teatrais para despertar o interesse. Como esperar daqueles que não têm interesse na palavra de Deus, que nunca leram sua palavra com o sincero desejo de compreender as verdades, que cantem com espírito e entendimento? Como pode seu coração achar-se em harmonia com as palavras do sagrado hino? Como pode o coro celestial tomar parte de uma música apenas formal? Assim como é difícil relacionar todos os males de uma adoração apenas formal, não há palavras para descrever as profundas bênçãos do louvor genuíno.
Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser coobreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte dos momentos de louvor, e seja este acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Essa parte da adoração deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor a Deus através do cântico. Nem sempre o canto deve ser feito apenas por alguns. Permita-se, o quanto possível, que toda a congregação dele participe. Unidade na diversidade. Em nossos esforços em favor das multidões que habitam nas cidades, devemos realizar um trabalho completo. A obra em tais centros é maior do que um único homem seja capaz de realizar com êxito. Deus tem maneiras várias de atuar e possui obreiros diversos aos quais confia diferentes dons. Um obreiro pode ser bom orador, outro bom escritor, outro ainda pode possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro de cantar, e ainda outro a capacidade de expor com clareza a palavra de Deus. E cada um desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, pois ele age por meio do obreiro. A um dá o Senhor a palavra da sabedoria, a outro conhecimentos, a outro fé. Todos, porém, devem trabalhar sob a mesma orientação, isto é, tendo a Cristo como cabeça. A diversidade de dons conduz à diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, verso 6. O Senhor deseja que seus escolhidos servos aprendam a se unir num esforço harmônico. Talvez pareça a alguns que o contraste entre seus dons e os de seus cobreiros é demasiado grande para permitir que se unam em esforço assim harmônico, mas ao lembrarem que há variedade de espíritos a serem atingidos e que alguns rejeitarão a verdade apresentada por um obreiro, abrindo o coração à verdade de Deus em função do modo diferente de outro, eles hão de esforçar-se esperançosamente por trabalhar juntos em união. Seus talentos, conquanto diversos, podem se achar todos sob a direção do mesmo Espírito. Em toda palavra e ação manifestar-se-ão bondade e amor, e ao ocupar cada obreiro fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida, e o mundo conhecerá que são seus discípulos. Os obreiros de Deus devem se unir uns aos outros com amorável simpatia e confiança. Aquele que diz ou faz qualquer coisa que tenda a separar os membros da Igreja de Cristo está anulando os desígnios de Deus. Disputas e dissensões na Igreja, o nutrir suspeitas e incredulidade é desonroso para Cristo. Deus deseja que seus servos cultivem a afeição cristã uns pelos outros. A verdadeira religião liga os corações, não somente com Cristo, mas uns aos outros na mais terna união. Quando soubermos o que significa estar assim unidos com Cristo e com nossos irmãos, uma fragrante, benéfica influência acompanhará nossas obras aonde quer que formos. Os obreiros nas cidades grandes devem desempenhar diversas atividades, fazendo todo o esforço para produzir os melhores resultados. Cumpre-lhes falar com fé e agir de maneira a impressionar o povo. Não devem limitar a obra às suas ideias particulares. Isso tem ocorrido muito entre nós como um povo e tem servido para diminuir o êxito da obra. Lembremo-nos de que o Senhor tem diferentes maneiras de atuar, que Ele tem diferentes obreiros a quem confia os mais diversos dons. Devemos perceber o seu propósito em enviar certos homens a determinados lugares. Muito em breve será ouvida a voz de misericórdia.
um pouquinho mais, e será apresentado o gracioso convite: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7,37. Deus envia sua mensagem de advertência às cidades em toda parte. Os mensageiros por ele enviados devem agir de modo tão harmonioso que todos consigam perceber que esses mensageiros aprenderam de Jesus. Na humildade de Cristo. Nenhuma criatura humana deve ligar outras a si como se as devesse dominar, dizendo-lhes que façam isto, proibindo que façam aquilo, comandando, ditando, agindo como um oficial para com um batalhão de soldados. Assim procediam os sacerdotes e príncipes no tempo de Cristo, mas não é correto. Depois de a verdade impressionar o coração e homens e mulheres aceitarem seus ensinos, devem ser tratados como propriedade de Cristo e não do homem. Se o espírito das pessoas ficar ligado ao seu, você faz com que se desconectem da fonte de sua sabedoria e suficiência. Eles têm de confiar inteiramente em Deus e somente assim poderão crescer na graça. Por maior que seja a compreensão de um homem quanto à sabedoria e conhecimento, a menos que seja ensinado pelo Espírito Santo, é profundamente ignorante das coisas espirituais. Precisa compreender o perigo em que se encontra, bem como sua ineficiência, e confiar completamente naquele que é o único capaz de proteger os salvos que a ele se entregam, capaz de lhes comunicar o seu espírito e enchê-los de desinteressado amor para com os outros, habilitando-os assim a dar testemunho de que Deus enviou ao mundo seu Filho para salvar os pecadores. Os que estão verdadeiramente convertidos hão de avançar juntos em unidade cristã. Não haja divisão na Igreja de Deus, nada de imprudente autoridade sobre os que aceitam a verdade. Em tudo que se faça e diga, deve aparecer a mansidão de Cristo. Cristo é o fundamento da Igreja verdadeira. Temos a inalterável promessa de que sua presença e proteção serão sobre seus fiéis como os que andam em seu conselho. Cristo tem de ser o primeiro até o fim do tempo. Ele é a fonte da vida e da força, da justiça e da santidade. E ele é tudo isso para aqueles que tomam o seu jugo e aprendem dele a ser mansos e humildes. A alegria e dever de toda pregação é exaltar a Cristo perante o povo. Esse é o objetivo de toda a atividade cristã. Temos de fazer com que Cristo apareça, esconder nele o próprio eu. Esse é o sacrifício que tem valor, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Enfrentando oposição. Muitas vezes, ao procurar apresentar a verdade, despertamos a oposição. Mas se tentarmos enfrentá-la com argumentos, haveremos unicamente de multiplicá-la, o que não deve acontecer. Temos que nos apegar à afirmativa. Anjos de Deus nos observam e sabem como impressionar aqueles cuja oposição nos recusamos a enfrentar com argumentos. Não insistamos nos pontos negativos das questões que surgem, mas reunamos na mente verdades afirmativas, aí fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e entrega do coração. Mantenhamos nossa lâmpada espevitada e ardendo, e deixemos que os raios brilhantes se difundam, para que as pessoas, vendo nossas boas obras, sejam levadas a glorificar o Pai que está no céu. Se Cristo não se houvesse apegado à afirmativa no deserto da tentação, teria perdido tudo quanto desejava conquistar. O método de Cristo é o melhor para enfrentar nossos oponentes. Fortalecemos seus argumentos quando os confirmamos. Apeguemo-nos sempre à afirmativa. Talvez as próprias pessoas que estão se opondo a nós levem nossas palavras para casa e se convertam à sensata verdade que lhes penetrou o entendimento. Tenho dito muitas vezes aos nossos irmãos: seus adversários farão falsas declarações acerca da obra. Não passem adiante essas declarações, mas mantenham as afirmações da verdade viva, e os anjos de Deus hão de abrir o caminho à sua frente.
Temos uma grande obra a levar avante e devemos proceder de maneira criteriosa. Não nos irritemos nunca, nem demos lugar a que se levantem maus sentimentos. Cristo não fazia assim, e Ele é nosso exemplo em tudo. Necessitamos, para a obra que nos foi confiada, de muito mais sabedoria celestial, santificada e humilde, e muito menos do próprio eu. Devemos apoiar-nos firmemente no poder divino. Aqueles que se têm apartado da fé virão a nossas congregações para distrair nossa atenção da obra que Deus deseja que se faça. Não devemos permitir desviar os ouvidos da verdade para as fábulas. Não nos detenhamos para procurar converter aquele que está proferindo palavras de reprovação contra a nossa obra, mas deixemos que se patenteie que somos inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, e anjos de Deus nos porão nos lábios palavras para tocar o coração de nossos oponentes. Se esses homens persistirem em sua atitude, aqueles na congregação que são dotados de um espírito sensato compreenderão qual é a norma mais elevada. Falemos de modo a demonstrar que Jesus Cristo está falando por nosso intermédio. De todo o coração. Se nossos ministros compreendessem quão prontamente os habitantes do mundo deverão alinhar-se diante do trono do julgamento de Deus, a fim de responderem por todas as suas obras, quão intensamente trabalhariam em conjunto para apresentar a verdade de Deus. Quão incansavelmente agiriam para fazer avançar a divina causa no mundo, proclamando através de palavras e atos: já está próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro 4, verso 7. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós 4, verso 12. Essa é a mensagem que devemos anunciar em toda parte. A trombeta necessita dar o sonido certo. Clara e distintamente deve-se fazer ouvir a advertência. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versos 2 e 4. Estão por cumprir-se as palavras desse texto. Em breve virá a prova final a todos os habitantes da terra. Naquele tempo serão tomadas decisões imediatas. Os que se convenceram sob a apresentação da palavra se colocarão sob o ensanguentado estandarte do príncipe Emanuel. Verão e compreenderão como nunca antes que perderam muitas oportunidades de realizar o bem que deveriam haver praticado. Reconhecerão que não agiram com o zelo necessário no sentido de buscar e salvar os perdidos como se fosse para salvá-los do fogo. Os servos de Deus recebem a exortação: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 11. Descuido e ineficiência não são piedade. Quando reconhecermos que estamos trabalhando para Deus, teremos uma melhor intuição da santidade do serviço espiritual. Essa intuição introduzirá vida, vigilância e perseverante energia no desempenho de cada dever. A religião pura e incontaminada é algo intensamente prático. Coisa alguma senão a atividade intensa e de todo o coração será de valor para a salvação das pessoas. Cumpre-nos fazer de nossos deveres diários atos de devoção, crescendo constantemente em utilidade, pois passamos a ver nosso trabalho à luz da eternidade. Essa obra nos foi designada por nosso Pai Celestial. Cumpre-nos tornar a Bíblia e sair a advertir o mundo. Devemos ser as mãos auxiliadoras de Deus para salvar, condutos por onde dia a dia o seu amor flua para os que perecem. Apercebendo-se da grande obra de que tem o privilégio de participar, o obreiro vê sua vida enobrecida e santificada. Torna-se repleto da fé que atua por amor e purifica a vida. Coisa alguma é tediosa para aquele que se submete à vontade de Deus. Fazer algo como ao Senhor, Colossenses 3:23, é um pensamento que empresta encanto a qualquer obra que Deus nos confia. Toda a nossa atividade deve ser conduzida com base em estritos princípios religiosos. Que a sua sincera indagação seja: que posso fazer para agradar o Mestre?
Visite lugares em que os crentes estejam necessitando de encorajamento e auxílio. A cada passo pergunte: é este o caminho do Senhor? Encontro-me em espírito, palavra e ação, em harmonia com a sua vontade? Se alguém trabalha para Deus com os olhos fitos em sua glória, a sua obra terá aprovação divina, e assim sua vida estará cumprindo os propósitos do Senhor. Ao estudar a palavra de Deus, penetre mais e mais fundo, abaixo da superfície. Lance mão pela fé do poder divino, sondando as profundezas da inspiração. Traga ao seu ministério o poder de Deus, relembrando que o Senhor o está amparando. Que o seu amor brilhe através de tudo o que você faz e diz. Que a verdade, a preciosa e simples verdade da palavra de Deus, brilhe em todo o seu fulgor. Humilhe-se diante de Deus. Cristo será sua eficiência. Ele o indicou como dirigente de seu rebanho, para alimentá-lo no devido tempo. Os obreiros de Cristo se encontram muito próximos de seu amorável coração. Ele almeja aperfeiçoar sua habitação mediante a perfeição de seus ministros. Cristo é o complacente e compassivo Redentor. Em seu poder sustentador, homens e mulheres tornam-se fortes para resistir ao mal. Ao considerar o pecado, este se mostra excessivamente maligno aos olhos do pecador convicto. Ele se espanta porque não foi a Cristo antes. Sente que suas faltas precisam ser vencidas e que seu apetite e paixões devem ser sujeitados à vontade de Deus, que ele precisa se tornar participante da natureza divina, vencendo a corrupção que domina o mundo. Havendo-se arrependido de suas transgressões contra a lei de Deus, ele procura ardentemente vencer o pecado. Busca revelar o poder da graça de Cristo e é posto em contato pessoal com o Salvador. Mantenha Cristo como o alvo constante de sua contemplação. Orando, crendo, recebendo as bênçãos de que necessita, aproxima-se cada vez mais da norma que Deus tem para ele. Novas virtudes são reveladas em seu caráter ao negar-se a si mesmo e exaltar a cruz, seguindo para onde Cristo o conduz. Ele ama o Senhor Jesus de todo o coração, e Cristo se torna sua sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é nosso exemplo, nossa inspiração, nossa muito excelente recompensa. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Deus é o construtor mestre, mas o homem tem uma parte a desempenhar. Deve cooperar com Deus, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Nunca esqueça as palavras: cooperadores de Deus. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. A miraculosa atuação do poder da graça de Cristo é revelada na criação de um novo coração no homem, uma vida mais elevada, mais santo entusiasmo. Deus diz: e vos darei um coração novo. Ezequiel 36, verso 26. Não é isto a renovação do homem, o maior milagre que se poderia realizar? Que não pode fazer um instrumento humano que pela fé toma posse do divino poder. Lembre-se de que no trabalhar com Cristo, como o seu Salvador pessoal, repousa sua força e vitória. Essa parte todos precisam desempenhar. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele declara: sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Por sua vez, a pessoa arrependida e crente responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Aos que assim procedem, advém a certeza, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 1, verso 2.